Em review sempre aparece, né, meus amores? Vamos lá. Passados quase 2 meses aí, eu acho, da última vez que eu gravei o vídeo sobre sapatos minimalistas, pra quem não sabe, meu aniversário foi em junho e depois eu ganhei muitos outros sapatos. E aí eu pude me desfazer de outros que já não estavam tão de acordo com o meu guarda-roupa e fiquei com alguns mais neutros e que, particularmente, eu fiquei bem satisfeita. Claro que uns ou outros não dá pra trocar agora, mas assim que eu puder eu troco. E aí eu quis trazer a atualização pra vocês de como tá o meu guarda-roupa de sapatos. Vamos lá? Gente, o primeiro que eu ganhei foi esse da minha mãe. Ele é da Arezzo, tá vendo? Ele é um modelo bem minimalista, bem simplório. Ele é muito elegante, eu acho. E ele tem um salto que não é tão alto e ele é mais quadrado, então ele me dá mais estabilidade, tá vendo? Ele é muito bonito. O único problema dele, e que é bem triste por sinal, porque isso traz a inutilidade dele pra mim, é que ele me machuca muito. Ele é de couro, só que aqui, aonde tem o meu dedo mindinho fica exatamente aqui. A unha bate aqui e ele fica fazendo exatamente esse barulho, ó. Não sei se deu pra ouvir. Mas aí eu tenho que ficar usando band-aid nos meus dedinhos do pé, ou quando eu uso esse sapato. E, gente, ele machuca tanto meu pé. E quem não... Eu, de novo, me defendendo aqui do sapato. Pra quem me chamou de cafona da última vez, esse sapato eu ganhei. A maioria das coisas que eu tenho, eu ganho. Eu não fico comprando muito. E esse sapato foi minha mãe que escolheu pra mim. Ela botou no pé dela e achou que tava ok, porque ela provou, né, na loja. Ela costuma fazer isso, ela prova, ela acha que tá tudo certo e que ele é super confortável. Não foi o caso, mais uma vez, desse sapato. E diga-se de passagem, muitos sapatos que minha mãe me dá, eles machucam e ela não sabe. Tadinha, ela fica com um peso no coração depois, que ela fala, ai, machucou, não sei o quê. Aí como é que eu vou trocar, né? Já tinha usado, enfim. Mas é isso, vou tentar usar e com fé que ele vai ceder, gente. Torce junto comigo. Outra sandália que eu ganhei foi essa da minha avó. Eu que escolhi essa aqui. Quando ela me deu, eu tava na Itapuã, né? E eu tava... Essa aqui é da Beira Rio. Até ficou sem coisa aqui já, porque de tanto que eu já usei. Eu ganhei no fim desse mês agora, de julho, e eu já usei tanto que ela já tá até gasta aqui na ponta. Depois eu vou mostrar. A outra tá no guardada, enfim. A outra tá bem mais gasta do que essa ponta aqui. Eu vivo tropicando, não sei se é assim que fala, mas eu vivo tropicando assim nessa parte do sapato e eu acabo com as minhas sandálias. Mas tá novinha, ó. E eu limpei ela ontem, só que eu usei ela hoje de novo pra ir comprar pão. E eu achei ela uma gracinha. Eu não tinha rasteirinha, gente. Não sei, quem viu o meu primeiro vídeo vai lá checar como que eram os meus sapatos antes. Eu não tinha rasteirinha. Ela é bem molinha. Ela é acolchoada aqui. Ela não me incomoda em nada. E eu já andei tanto com ela, tipo, pra shopping, pra andar o dia todo, pra ir pro centro, pra fazer algum trabalho. E fica super elegante, na minha opinião. E no simples, eu não preciso de muita coisa. Segunda sandália que minha avó me deu foi um chinelinho também. Esse aqui já é da Modari. E ele é muito acolchoado, bem gostosinho, ó. Ele é tipo um colchãozinho, ele é todo acolchoado por dentro, ele não me incomoda em nada. A única coisa que ele é mais ou menos chatinho é essa parte aqui, ó, que sempre me deu um pouco mais de coisa. Mas ele é muito bacana e eu amei, gente. Olha, ele tá novinho, eu lavei e eu vou até evitar de ficar lavando as minhas sandálias igual eu lavava as antigas, porque eu percebi que isso estragou ela mais rápido. Inclusive tem uma ali que eu vou até vender antes que ela comece a descascar por inteiro, porque ela começou a querer descascar e era o sapato de camponesa que eu adorava, rosinha, claro, mas ainda assim que eu tinha ganhado, mas não dava pra ficar muito tempo com ela, senão ela ia acabar desgastando e como ela me machuca um pouco em relação aos outros sapatos que eu ganhei, não valeu a pena ficar com ela. E eu tenho um estilo bem minimalista, eu prefiro ficar com os sapatos que vão me ajudar de alguma forma no meu look. Não tinha, infelizmente, a cor marrom dessa sandália, só tinha verde. Eu fiquei entre essa e uma outra sandalinha marrom de um saltinho pequenininho, mas como eu tava com poucos sapatos sem salto, eu preferi trazer 2 da minha avó, né, que ela me deu, eu preferi trazer 2 de rasteirinha. E ela, pra te falar a verdade, é um chinelo, né, e pra te falar a verdade, eu até gostei que veio verde, porque combina com alguns tons de roupa que eu tenho. Não todos, mas de tudo não fica tão horrível do que ficar só usando Havaiana. Eu acho mais elegante do que uma Havaiana. E pra não dizer que eu não tenho uma Havaiana, eu tenho uma que é branca, da minha formatura, que eu até comentei no outro vídeo também, que ela era... Eu ganhei de formatura e faz muito tempo. Ela tá até meio sujinha, mas eu uso só no quintal de casa. Eu não uso nem na rua mais, depois que eu ganhei essa e a outra rasteirinha. Quem se lembra dessa papete, gente?
Ela, infelizmente, tadinha, ela tá super judiada. Tem muito tempo que eu não consigo limpar ela direito. E aí ela vai ficando manchada, tá vendo? E, gente, não dá pra ficar limpando ela direto. Arrependimento de... Essa aqui minha avó também tinha me dado ano passado. Só que eu acho que eu escolhi mal de ter trago branca. Embora ela seja linda e combine muito mais do que a cor marrom que eu queria trazer daquela vez. Ou nude, era nude. Eu pensei que daria conta de ficar limpando ela, mas, cara, não dá. E aí eu uso, eu amo, mas toda vez que eu uso eu tenho que lavar. E acaba que eu tô ficando sem tempo de limpar. E como eu ganhei outras rasteirinhas, eu falei, vou ficar com as rasteirinhas até eu poder ter tempo de limpá-la. Porque, né, prioridades. E é isso aí, tá tudo certo. Mas eu não pretendo me desfazer dela tão cedo, porque essa papete é muito confortável e eu escolhi com muito carinho e foi ganhada também com muito carinho. Esse aqui é o tênis que eu tava no outro vídeo também. Pra quem lembra, né, ele suja bem fácil também na parte branca, tá até manchado aqui. Mas é isso, gente. Usou e enquanto ele tiver ok, vou usar. Mas ele tá até descascando um pouco, porque ele é um material, ele também é da Arezzo. Eu não sei dizer o material que ele é, não sei se é couro, mas ele, ó, tá bem velhinho já, tá precisando urgente de uma doação, mas ele é muito confortável e eu não tenho outro tênis pra poder sair, eu só tenho ele. Então, infelizmente, vou ficar. Eu uso ele com esse conjunto aqui que eu tô, não tô com a calça do conjunto, mas é um conjunto de veludo que eu tenho, dourado com azul escuro, e ele embaixo às vezes fica, né, quando eu não quero usar um salto, eu uso ele. Gente, eu tenho certeza que vocês vão rir, mas é isso, é a realidade de cada um. Eu amo essa sandália aqui, ela era da minha avó, ela tá bem gasta, ela tá até sem o forro, tá vendo? Ela descascou, mas como ninguém vai ver quando eu estiver calçando ela, pra mim não tem tanto problema. Eu utilizo porque... Gente, meu trabalho, eu sou advogada, então às vezes eu preciso ir pro centro e eu preciso andar muito ou andar de ônibus. Ela é uma das únicas sandálias, sério, além daquela rasteirinha dourada, que não me machuca em nada, de tão... que ela já cedeu, né? Então tá tudo certo aqui, tá tudo maravilhoso. Tem gente que chamou ela de cafona. Eu, particularmente, até acho essa florzona aqui cafona. Se ela não tivesse, eu acho que seria mais ok. Só que, fazer o quê, né? Ela tem. E eu sempre gostei dela pelo conforto, não pela beleza em si. E, de novo, eu uso quando eu tô com esse conjunto aqui. Pode não estar sendo elegante o suficiente, pode estar sendo cafona, até pode. Mas é aquilo, a gente vive de acordo com o que a gente pode no momento. Quando eu puder renovar essa sandália, eu vou renovar. Mas ela é daquele tamanquinho que eu adoro, ó. Tá vendo? Quadradão. Não, cara, mesmo que ela tenha esse salto, não me incomoda em nada. Eu sou muito fã dessa sandália justamente pelo conforto. E ela é da Constance. Como ela foi muito cara, minha avó sempre fala. Eu enchi o saco dela pra ela me dar. E tava guardada na casa dela pegando poeira. Ela falou assim... Não joga fora porque a sandália é cara, é da Constance e ela é muito bonita e tal pra usar, não sei o que. Ela gostava muito, eu também gosto. Eu gosto dos estilos que minha avó utiliza. E aí ela me deu. Ela tinha me dado dois sapatos, só que além deles não caberem em mim, eles eram, além de largos, me machucavam um pouco. E eram de cores totalmente fora do meu padrão, do meu guarda-roupa. Eu devolvi pra ela, por isso que ela me deu aquelas duas rasteirinhas de aniversário. E embora ela estivesse apertada, ela falou, não vou te dar presente, eu falei, tá tudo certo. Mas ainda assim, ela ficou mal e quis me dar presente, e aí eu escolhi as duas sandalinhas, não foram tão caras, então tudo bem. Mas enfim, essa aqui é uma relíquia, vai durar um tempinho aí até eu achar algo que a substitua, ou pelo menos quando ela realmente estiver horrorosa pra usar fora de casa, mas por fora, assim, até que não dá pra ver que ela tá super gasta. Mas o importante é o conforto, pelo menos pro meu trabalho, enquanto eu tenho ela. Depois que eu precisar, né, passar à frente, eu dou, enfim. No quesito tênis, esse aqui, eu também falei no outro vídeo, ele é muito novo, eu comprei ele recente. A única coisa que me deixa triste é essa parte branca aqui de baixo, mas ela é muito confortável e me dá uma sustentação, principalmente pra corridas e pra atividades físicas de alto impacto. Na época, eu até comentei isso no outro vídeo, eu acho que me arrependi também um pouco de ter comprado esse tênis, porque tinha um pouco inferior só de valor e de qualidade de impacto, que não precisava tanto que eu comprasse esse, porque eu comprei na época pra correr, só que depois eu e meu marido paramos de correr. E eu fiquei mais na academia, em atividades que dava pra poder ter uma sustentação com outro tênis. Então eu acho que eu poderia ter investido num tênis um pouco mais simples, porque eu tenho medo até desse aqui estragar depois, e aí eu comprei um tênis super caro. Mas enfim, ele até aperta um pouco o meu pé. Eu acho que da próxima vez eu vou comprar um tênis um pouco maior, porque ele tá demorando pra ceder e... Isso quer dizer, talvez, que ele seja até bom, né? Não sei. Mas ele é bom, ele só tá bem empoeiradinho, porque eu usei bastante esses dias pra poder pedalar. Mas ele... Nossa, ele tá bem cheio de poeira mesmo. E ele é da Olímpicos. Eu comprei numa loja Los Neto, Los Sport, esses negócios assim. Enfim, e aí ele eleva mais, ele te dá uma
um negócio. Eu não sei falar, gente, mas enfim, é isso. Chegamos ao momento dos meus 2 sapatos, um dos meus preferidos, depois daquelas rasteirinhas, né? Dos tamanquinhos que eu adquiri, que eu também ganhei do meu pai, esses 2 últimos. Esse aqui é o da Constância, já até saiu o negócio de tanto que eu tentei usar nas primeiras semanas. Ele é tipo um couro falso, sabe? Não sei explicar, mas eu não entendo muito de tecido. Mas ele é 35, eu calço 36. Só que, como ele é bem largo aqui na frente, eu precisei pegar um menor pra não ficar tão grande. E aí, ele tem esse tamanquinho aqui, ó, tipo uma gota. Eu achei super fofo, muito elegante. Fiquei dias olhando ele, meses, namorando ele na vitrine. Ele é bem baixinho, mas, infelizmente, ele não é tão confortável quanto eu pensei. Porque esse tecido aqui, ó, por dentro, ele roça nos meus dedos e fica dando calo, sabe? E eu tenho que usar também com band-aid, com esparadrapo, enfim, pra não ficar machucando tanto. Mas nos primeiros usos eu sofri um pouco com essa sandália, porque eu tinha usado preta, aquela preta que me machuca, usei essa aqui em seguida e me lasquei muito. Mas o único, pra vocês terem noção, que não me incomodou, mesmo eu estando com muitos machucados desses sapatos aqui, depois que eu precisei sair, eu não tinha outro sapato ao qual usar que não me machucasse, era o dourado, feinho, que tá descascado, enfim. Mas por isso que eu não jogo ele fora, sabe? Porque ele é o que me salva. Mas esse aqui é lindo, ainda dá pra usar, eu acho que é questão de costume. Ainda tenho fé que vai dar tudo certo, mas... E também eu evito ficar também esfregando ele, sabe? Passar muita água pra não estragar. Eu passo mais um pano úmido. E embaixo também, como eu ponho embaixo no guarda-roupa, não precisa ficar lavando sempre. Mas é isso, é da Constância, eu gostei muito, ele é uma gracinha. E pela cor, ele combina muito mais com as minhas roupas do que os sapatos que eu tinha antes. E isso me deixou super feliz. Quando eu fui comprar aquele sapato marrom de aniversário do meu pai, na verdade eu ia comprar um preto da Sonho dos Pés, que um dia eu mostro pra vocês qual era o modelo quando eu comprar novamente. Eu vou comprar, porque ele é muito confortável também. Ele tem tipo é um retinho, tamanquinho, desse tamaniquinho assim também. Só que ele é preto, branco, enfim, ele é uma cor só. E ele é muito lindo. Ele tem um negócio assim que envolve o pé, mas é um tamanquinho que você entra com o pé, ele cobre todo o seu pé, só fica os dedinhos de fora. No início, ele incomoda um pouco os dedos do pé, mas depois, quando ele cede, ele é perfeito, gente. Parece que você não tá usando nada. Ele é maravilhoso. E eu queria muito comprá-lo no dia do meu aniversário, só que eu tava achando um tamanho meio grande, assim, 37, não tava legal 36. Aí eu deixei e fui na Constância pegar aquele marrom que eu mostrei pra vocês. Nisso, eu fiquei indecisa entre o marrom e esse aqui. E aí meu pai falou, leva os 2, minha filha. Eles sempre fazem isso. Ele e minha avó fazem isso direto. Até minha mãe às vezes, mas o meu pai e a minha avó costumam falar mais. Esse também da Constância. E eu amei esse sapato porque ele é uma corzinha muito gostosa e combina também com bastante roupas que eu tenho. E ele é um tamanquinho que não me machuca muito. Só um pouquinho aqui, ó. Nessa parte aqui. Que aqui eu tenho muita sensibilidade nos meus dedos. Eles são bem fininhos. Mas aqui é super tranquilo. Ele é bem levinho, sabe? E ele é mais leve até do que o marrom. Ele me machuca menos do que o marrom, mas ainda assim, às vezes, quando eu coloco, eu sinto como se ele fosse dar uns calinhos, mas até então não deu muito não, só se eu andar muito com ele. Agora, se eu for pra andar muito, eu vou ter que usar o dourado, mas é isso. Ou a minha rasteirinha dourada também, que eu gosto. Gente, é isso. Ao todo, eu contei, eu tenho 10 sapatos. E, sinceramente, eu tô bem satisfeita com os sapatos que eu tenho, nas condições que eu estou atualmente, na minha atual realidade. Pra minha profissão, né, pra tudo que eu preciso fazer, e tô gostando muito. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tour pelos meus sapatos minimalistas, agora atualizados, né, espero que daqui a um tempo, não muito, né, eu espero que daqui a um certo tempo eu consiga voltar pra vocês com bastante novidades, porque eu tenho que voltar quando tiver vários sapatos novos. Esse foi um dos casos, mas agora eu pretendo ficar com eles bastante tempo, e como os antigos que eu estavam já, né, precisando de troca, eu tive que trocar. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.